Olá muchachos e muchachas, estou aqui de novo, El Camaleão, para contar para vocês a origem do motoqueiro fantasma Johnny Blaze aqui no quadro Popclat. E ó pessoal, para vocês não ficarem confusos com essa origem do motoqueiro fantasma, vejam o prólogo que eu fiz, o link tá na descrição, tá bom? E antes de começar o vídeo, like muchachito aí, se inscrevam pro canal crescer mais, compartilhem muito aí, ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo e sigam as redes sociais, tá bom? Então, primeira vinheta. E avisando, quem quiser uma origem, seja de herói ou vilão da DC, da Marvel ou de outra editora, só comentar aí que eu vou anotar, tá bom? Então, vamos começar. E lá vamos nós! Vamos começar com a origem de Johnny Blaze. Bom, o personagem Jonathan Blaze foi criado por Gary Friedrich e Mike Plug e apareceu primeiro no Marvel Spotlight do Motoqueiro Fantasma em maio de 1972. E o Johnny Blaze, o pessoal, era o jovem filho de Barton Blaze e Naomi Cale. E ele vivia com seus pais no Circo Kentin, em que o dono era o Craig Crash Simpson. E os seus pais faziam shows de motocicleta nesse circo. Mas teve um dia que de repente a sua mãe foi embora e levou seus dois irmãos, Barbara e Danny, e deixou eles com uma mulher chamada Frances Cat. E tudo isso porque ela tinha medo de uma maldição da sua família. E o Johnny, claro, ficou muito triste com esse abandono e, para piorar, o seu pai Barton morreu em um dos shows que ele fez no circo. Aí o menino ficou com aquela tristeza enorme, mas ele logo foi adotado pelo Craig e pela sua esposa Monique, e ele foi criado junto com a filha deles, Roxane, e assim ele foi vivendo muito bem com os Simpsons. Desculpa, gente, eu não resisti. Mas aí com o tempo ele foi crescendo, a Roxane também, e eles acabaram se apaixonando. Olha a polêmica. Rapaz! E em todos esses anos que o Johnny foi crescendo, a mãe dele, Naomi, sempre via ele de longe. E ela sempre ficava pensando, será que a maldição vai atingir o Johnny? E ficava sempre essa agonia na cabeça dela. E eu falei dessa maldição no prólogo, mas eu vou dar uma resumida aqui. A maldição é do Noble Cale, que era um cavaleiro fantasma, que sempre iria possuir o primogênito dos seus descendentes. E a Naomi ali era descendente dele, e também se transformava em motoqueiro fantasma por conta de um medalhão da sua família, que tinha o poder dos espíritos da vingança. Então ela tinha medo do seu filho ser possuído pelo Noble. Então ela invocou o demônio Mephisto para ver se ela podia fazer um pacto para salvar seu filho. Mas o Mephisto não quis saber de pacto nenhum e foi para cima da Naomi, que se transformou em motoqueiro fantasma e lutou contra ele. Mas infelizmente ele derrotou ela, e antes dela morrer, ele disse para ela que ele não iria se tornar o verdadeiro cavaleiro fantasma, mas sim ia se tornar o motoqueiro fantasma. Quer dizer, ele foi mais esperto que ela, olha só. O pacto. Um dia a Roxane e o Johnny estavam treinando ali para um show de motocicletas, porque o Johnny já estava treinando isso. Só que em um dos treinos, a moto que ele estava pilotando pegou fogo e ela acabou explodindo. Só que a explosão pegou a sua mãe adotiva, Monique. E antes dela morrer, ela fez o Johnny jurar que nunca mais andaria de motocicleta. E claro, ele jurou. E ele nunca contou pro Craig o que aconteceu de verdade, porque senão o Craig ia expulsar ele na hora, não é? Ia ficar com muita raiva do Johnny. Então sempre que o Craig chamava o Johnny para treinar de motocicleta, o Johnny dizia que perdeu interesse, que não queria mais saber dos shows não. E isso deixava o Craig com muita raiva, fazendo ele pensar que o Johnny não queria nada com a vida, que ele tava com medinho de uma moto, ele tava pensando tudo isso. E além dessa pressão do Craig, ele também tinha o seu namoro escondido com a Roxane. Então imaginem como ficou a cabeça do Johnny. Mas pelo menos enquanto todo mundo dormia, o Johnny ficava treinando com a sua motocicleta, porque ele adorava a gente, não tinha jeito. Você mentiu! Mas infelizmente surgiu uma notícia que ia mudar a vida do Johnny para sempre. É que o seu pai adotivo Craig acabou desenvolvendo um câncer terminal. E o Johnny ficou desesperado porque não queria perder mais um pai. E ficou estudando, olha só pessoal, ele apelou pro ocultismo. E ele viu uma forma de fazer um pacto com Satã. E ele ali estava fazendo os preparativos e invocou o demônio. Só que não era Satã, era o próprio Mephisto. Caramba, olha onde o Johnny se meteu. Mas mesmo sendo Mephisto, o pacto foi feito e o pai dele foi curado do câncer. Maravilha, né?
Só que aí teve uma coincidência, pessoal, porque o Craig se sentiu tão bem que ele quis quebrar o recorde de andar de motocicleta e passar por cima de 22 carros. Caramba, que coincidência, ficou logo bom, já quer fazer isso. Foi coincidência, pelo amor de Deus. Mas claro, nessa loucura, o Craig morreu e o Mephisto veio buscar a alma do Johnny, porque ele cumpriu também o acordo, né, pessoal? Ele curou o câncer do Craig. Mas aí a Roxane se meteu ali entre os dois e ela meio que ficou estudando ali magia nos livros do Johnny. E essa magia que ela aprendeu, combinada com seu amor pelo Johnny, conseguiu afastar o Mephisto dele. E assim o Mephisto não levou a alma dele. Mas, gente, vocês têm que entender uma coisa, o Mephisto nunca dá mole. E ele deixou a alma do Johnny em paz, mas ele deixou no Johnny algo pior, e foi o Zarathus. E deixando o Zarathus no Johnny, o Johnny foi envolvido pelo poder daquele demônio e se tornou o motoqueiro fantasma, o espírito da vingança. É, pessoal, agora sim, a luta interna. E essa transformação, pessoal, acontecia sempre de noite e transformado, Johnny punia as pessoas mais, como bandidos, assassinos, etc. Mas mesmo punindo as pessoas mais, o Johnny pensava que essa transformação era por causa do mal que ele tinha no seu interior. Mas com o tempo ele foi vendo que era uma entidade que o dominava e era diferente de tudo que ele já tinha visto. E um dia o Johnny encontrou a gangue de motociclistas chamada os Servos do Satã, e seu líder era Curly Samuels, e eles estavam a serviço do Mephisto para capturarem o Johnny, para aí sim ele pegar a alma do Johnny finalmente. E ele enfrentou essa gangue muitas vezes e lutou contra o líder deles, Curly, que se revelou sendo Craig Crash Simpson, seu pai adotivo. E o Mephisto botou na cabeça do Craig que ele tinha que se vingar, porque tudo que aconteceu na vida dele de ruim foi por culpa do Johnny. E o Craig também estava fazendo aquilo porque o Mephisto prometeu ressuscitá-lo. Mas o Johnny conseguiu convencer seu pai adotivo que era tudo mentira do Mephisto, que ele não ligava para ele só queria a sua alma. E depois que conseguisse a sua alma, ele ia destruir o Craig. Aí, claro, o Craig voltou à razão e pediu para o Johnny cuidar da sua amada filha Roxane. O que o discurso não faz, né? Prendendo o demônio. Aí depois dessa luta contra o Craig, a Roxane e o Johnny foram pra longe para viverem uma vida tranquila, sem pensar no Mephisto e sem pensar em ninguém que queria matar os dois. E durante esse tempo, o Johnny ficou fazendo seus shows de motocicleta, se tornando bem famoso por causa disso. Ele se tornou uma referência em shows de motocicleta. E a vida do casal era muito boa, mas vocês sabem, o Mephisto não desiste nunca. E teve uma vez que ele enganou a Roxane pra ela, tipo, largar o Johnny de mão, pra ele poder finalmente pegar a alma dele. Mas aí de repente apareceu um homem com cabelo comprido e barba pra ajudar o Johnny e afastar o Mephisto. E eles não sabiam quem era esse homem, ele só dizia que era um amigo dele. E gente, eu não sei se a Marvel estava inventando, mas a aparência desse cara aí é meio familiar, não é? Mas o Johnny não enfrentou só o Mephisto nesse tempo junto com a Roxane. Ele também enfrentou a Mulher Bruxa e enfrentou o Daemon Hellstrom, que era o filho do Satã. Mas o Johnny, galera, não ficava preocupado com esses inimigos. Ele ficava mesmo, era preocupado com o motoqueiro fantasma. Porque vai que de repente ele se transformasse e machucasse a Roxane. Ele tinha medo disso. Então ele tomou a decisão de deixá-la até conseguir uma maneira de se livrar do motoqueiro fantasma. E durante a sua busca ele se juntou aos Campeões de Los Angeles, que era uma equipe da Viúva Negra e tinha os integrantes Viúva Negra, Homem de Gelo, Hércules e Anjo. Mas o grupo acabou não durando muito e o Johnny fez parte também da Legião dos Monstros. E ó, já fiz a origem da Viúva Negra, link na descrição, tá bom? Mas aí, com o passar do tempo, tudo começou a piorar na vida do Johnny. Ele já estava perdendo as esperanças de se livrar do motoqueiro fantasma. E além disso, galera, ele não tinha nem mais aquela fama de grande motociclista. Ele até fazia uns shows para ganhar dinheiro, só que nada muito grande. Ele já estava muito cabisbaixo com isso. Mas aí ele conseguiu um emprego num circo e ele enfrentou um tal de Centúrios. E esse Centúrios era quem? Era aquele príncipe que queria salvar sua amada do Zarathus e fez um pacto com Mephisto, que retirou a sua alma. E praticamente ele ficou imortal. E agora ele se alimentava de almas que ele prendia num cristal das almas. E quando o Johnny enfrentou ele, o Centúrios parecia conhecer o motoqueiro fantasma. Mas o Johnny não entendia o porquê. E ele conseguiu prender o Johnny no cristal das almas. Mas graças ao poder do motoqueiro fantasma, ele conseguiu sair. E o Johnny queria agora saber
como que o Centúrios conhecia o motoqueiro fantasma. Até que teve um dia que ele teve um encontro com o vilão Pesadelo e o Pesadelo contou para o Johnny que a entidade que tornava ele o motoqueiro fantasma era o demônio Zarathus. E isso deixou o Johnny muito mais focado em se livrar desse demônio. E a Roxane conseguiu encontrar o Johnny e disse que o Centúrios estava atacando uma cidade ali perto. Então o Johnny logo se transformou e foi enfrentar o Centúrios. E ele ali na luta sentiu a rivalidade de Zarathus e Centúrios. E ele quis usar essa rivalidade ao seu favor. Então com muita esperteza ele conseguiu com que o Zarathus e o Centúrios fossem presos no Cristal das Almas. E assim finalmente o Johnny Blaze estava livre do motoqueiro fantasma. E ele foi viver feliz com a sua amada Roxane e teve 2 filhos com ela, Craig e Emma. Ainda bem, ele merecia um final feliz. Amém. Outro motoqueiro? Aí passou o tempo e o Johnny escutou que estava tendo outro motoqueiro fantasma em Nova York. E ele pensou, caramba, será que o Zarathus conseguiu escapar? Aí ele foi direto para Nova York descobrir quem era esse motoqueiro e ele o encontrou. Mas ele viu que aquele motoqueiro não estava possuído pelo Zarathus. Estava sendo possuído por outro demônio ou entidade. Mas aí eles tiveram uma luta e nessa luta o Johnny descobriu que a sua escopeta conseguia ainda atirar fogo infernal e a sua moto também estava com chamas de fogo infernal. Olha que legal. Mas aí a luta chegou a acabar e o Johnny quis saber quem era aquele motoqueiro. E ele era o rapaz Danny Cat. Aí os dois começaram a conversar e praticamente, galera, o Johnny se tornou o mestre do Danny Cat, explicando tudo para ele sobre os poderes do motoqueiro fantasma. E eles se tornaram grandes amigos. Mas vocês só vão saber o que vai acontecer com essa dupla na parte 2 da origem do motoqueiro fantasma Johnny Blaze. Deixei um bom gancho aqui, não é? E vamos descobrir se o Johnny vai saber que o Danny é o irmão dele, hein? Vamos descobrir isso na próxima parte. Mas essa foi a origem, pessoal. Eu espero muito aí que vocês tenham gostado. E eu posso dizer que eu gostei muito da origem desse motoqueiro fantasma Johnny Blaze. Achei bem bacana ali o personagem e que ele vendeu a alma por amor. Isso que foi bacana da parte dele. Mas é uma pena que ele foi enrolado pelo Mephisto. E engraçado que a jornada dele é parecida com a do Hulk, porque o Bruce Banner sempre buscou se livrar do Hulk. E o Johnny queria se livrar do motoqueiro. É bem parecida a situação. E são legais os vilões do motoqueiro fantasma, que ele enfrenta ali um monte de vilão sobrenatural, místico. Muito legal isso aí. Mas eu quero saber de vocês, galera. O que vocês acharam dessa origem aqui? Comentem aí e comentem qual parte vocês mais gostaram, tá bom? E eu agradeço muito ao Doom Seeker, que pediu aí a origem do motoqueiro fantasma. E espero aí que você, Doom, tenha gostado, tá bom? E já sabem, se gostaram dessa parte, like muito atito aí, se inscrevam pro canal crescer mais, compartilhem muito o canal para quem gosta do motoqueiro fantasma, ative o sininho para não perderem nada, sigam as redes sociais e eu sou o El Camaleão. Adiós, galera.